A jornada da Suécia é, de fato, impressionante. Imagina só, um país que saiu de uma terra de agricultores pobres, lá no cantinho da Europa, para se tornar uma potência econômica global. Essa é uma história fascinante, uma saga de crises e, principalmente, de uma capacidade incrível de adaptação, de se reinventar de novo e de novo para virar um dos lugares mais prósperos e inovadores do mundo. E bem no coração dessa história a gente encontra um quebra-cabeça, o que muitos chamam de paradoxo sueco. Como é que pode um país ter, de um lado, um dos estados de bem-estar social mais completos do planeta, com impostos altíssimos e sindicatos muito, mas muito fortes, e ao mesmo tempo ter uma economia capitalista radicalmente aberta, de livre comércio, com algumas das corporações mais competitivas do mundo? Como é que esses dois sistemas que parecem água e óleo não só coexistem, como também prosperam juntos? Bom, para desvendar esse mistério, a gente vai fazer uma viagem pela história econômica da Suécia, passando por cada uma das suas grandes transformações. Vamos ver como cada crise, na verdade, forçou o país a se reinventar, moldando esse modelo tão único que existe hoje. Então, vamos começar essa jornada. A primeira grande virada na história da Suécia foi essa transformação de uma sociedade agrária e pobre para um verdadeiro titã da indústria. E o mais interessante é que, diferente de muitos outros países, essa revolução não foi feita na base da cópia, da imitação, foi construída com a genialidade de casa mesmo. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Antes mesmo das chaminés das grandes fábricas começarem a soltar fumaça, a Suécia já estava investindo no seu bem mais precioso, o seu povo. Em 1842, uma lei tornou a escola primária obrigatória. O resultado? Uma das populações mais alfabetizadas do mundo. Então, quando as tecnologias complexas da Revolução Industrial finalmente chegaram, os suecos não estavam só preparados, eles já estavam um passo à frente. E foi justamente essa base educacional forte que permitiu o surgimento das Snillen Industrierna, que a gente pode traduzir como as indústrias dos gênios. A Suécia não ficou copiando tecnologia da Inglaterra ou da Alemanha. Não, ela criou as suas próprias, inovações que mudariam o mundo e que nasceram ali mesmo, em laboratórios e pequenas oficinas suecas. E o que é impressionante nesse slide é que a gente vê nomes que são gigantes até hoje. Alfred Nobel com a dinamite, Lars Magnus Ericsson, que revolucionou a telefonia, Sven Wingquist com o rolamento da SKF que move o mundo. Essas empresas já nasceram com uma mentalidade global. Por quê? Porque o mercado sueco era pequeno demais para elas. Então, desde o primeiríssimo dia, o foco era exportar e competir no palco mundial. Com essa base industrial super sólida e o bônus de ter saído da Segunda Guerra Mundial com toda a sua infraestrutura intacta, a Suécia mergulhou na sua era de ouro. Foi nesse período que o famoso modelo social sueco, o Folkhemmet, ou a Casa do Povo, foi totalmente consolidado. E a arquitetura por trás de tudo isso era o genial modelo Hermader. A lógica era simples, mas extremamente poderosa. O princípio era salário igual para trabalho igual. Na prática, isso significava que empresas que não eram eficientes, que não conseguiam pagar esses salários, simplesmente fechavam as portas. E isso era visto como algo bom, uma espécie de destruição criativa. Em vez de ficar protegendo empregos que já estavam ultrapassados, o Estado protegia os trabalhadores. Investia uma fortuna para retreinar e realocar essas pessoas para as indústrias que estavam bombando, as de alta tecnologia e lucro, como a Volvo e a Ericsson. Só que lá nos anos 70, essa máquina que parecia perfeita começou a engasgar. O choque do petróleo de 73 foi como um martelo na indústria sueca. Aquele modelo, que antes era super flexível, ficou rígido. O governo tentou salvar indústrias que já não tinham futuro com subsídios, os salários dispararam sem a produtividade acompanhar e o país entrou num ciclo vicioso, tendo que desvalorizar a moeda várias vezes só para tentar competir. O pacto histórico entre empresários e trabalhadores simplesmente se quebrou. A estagnação das décadas de 70 e 80 foi, na verdade, só o começo do problema. O início dos anos 90 trouxe a crise mais profunda que a Suécia tinha visto desde a Grande Depressão. Foi um evento tão traumático que forçou o país a se reinventar de uma forma radical, do zero. O cenário era de tempestade perfeita. Uma desregulamentação do crédito nos anos 80 acabou criando uma bolha imobiliária gigantesca. E bem na hora que essa bolha estourou, investidores internacionais começaram um ataque especulativo brutal contra a coroa sueca. Era crise por todos os lados. A resposta do Riksbank, o Banco Central Sueco, foi uma daquelas coisas que entram para os livros de história. Numa tentativa desesperada, quase um ato de loucura para defender a moeda, eles elevaram a taxa de juros marginal para inacreditáveis 500%. Sim, 500. Mas não funcionou. A coroa teve que ser liberada para flutuar e perdeu 20% do valor. Aquele foi o momento exato em que o antigo sistema sueco quebrou de vez.
Mas daquelas cinzas surgiu um consenso político para fazer reformas duríssimas, mas que eram absolutamente necessárias. A Suécia criou um dos arcabouços fiscais mais rigorosos do mundo, deu independência total ao seu Banco Central para focar na inflação e reformou completamente o sistema de pensões, com um mecanismo engenhoso de freio automático para garantir que ele não quebrasse no futuro. Isso mostra de forma brilhante a capacidade de adaptação institucional dos suecos, mesmo sob a maior pressão possível. Com a casa finalmente em ordem, a Suécia estava pronta para sua terceira grande reinvenção. Aquela estabilidade macroeconômica, conquistada com tanto sacrifício, acabou se tornando a plataforma de lançamento perfeita para a ascensão do país como um líder global em tecnologia e serviços digitais. E o resultado disso é simplesmente espantoso. Estocolmo se transformou numa verdadeira fábrica de unicórnios, como dizem. Empresas como Spotify, Klarna, Skype e a King, que criou o Candy Crush, todas nasceram lá. É como se aquele mesmo espírito inovador das indústrias dos gênios do século XX tivesse renascido, só que agora trocando aço e os rolamentos por linhas de código e propriedade intelectual. E aqui, o paradoxo ataca de novo. Aquele estado de bem-estar social super generoso acabou funcionando como um acelerador de startups. Pensa na lógica. Se um empreendedor tenta abrir um negócio e ele não dá certo, a saúde e a educação da família dele continuam totalmente garantidas pelo Estado. O custo pessoal do fracasso é muito menor. Então, na prática, o Estado não está matando o risco. Ele está, na verdade, subsidiando o risco, incentivando uma cultura de inovação muito mais ousada. Isso nos traz até os dias de hoje. Só que a história da Suécia é sobre se reinventar sem parar, porque os desafios também nunca param. E o modelo atual, por mais bem-sucedido que seja, está enfrentando testes que são extremamente severos e, em alguns casos, sem precedentes. Um dos desafios mais chocantes, sem dúvida, é uma epidemia de violência de gangues. A taxa de tiroteios fatais na Suécia disparou a ponto de não ter comparação com o resto da Europa. Isso deixou de ser só um problema social, virou uma crise econômica. O próprio Banco Central da Suécia já alerta que essa violência ameaça o crescimento do país a longo prazo porque corrói a confiança e acaba assustando os talentos globais que o setor de tecnologia tanto precisa para continuar crescendo. Outro ponto de tensão está na ambiciosa estratégia industrial verde. A grande aposta era no chamado aço verde e numa empresa gigante de baterias, a Northvolt, que era para ser a joia da coroa da transição energética da Europa. Só que a joia quebrou. A Northvolt entrou num colapso financeiro em 2025, o que levantou perguntas muito sérias sobre se o Estado consegue mesmo escolher os vencedores nessa nova era industrial com juros altos e uma competição global cada vez mais acirrada. E para completar o cenário, uma mudança geopolítica que é histórica. Depois de 200 anos de neutralidade, a Suécia entrou para a OTAN em 2024. Isso já está mudando a direção da economia, dando um impulso enorme para o avançado setor de defesa do país, que é liderado por empresas de altíssima tecnologia como a Saab, a fabricante dos caças Gripen. E assim, a Suécia se encontra mais uma vez numa encruzilhada. Da alfabetização em massa à engenharia genial, do modelo social que protegeu os trabalhadores à revolução digital, a história deles mostra que a maior força do país é essa capacidade de encarar as crises de frente e se adaptar. O motor da inovação continua lá, funcionando a todo vapor, mas as rachaduras no contrato social são reais e preocupantes. A grande pergunta que fica no ar é: qual será a forma da quarta grande reinvenção da Suécia?